E aí, nerds e nerds, hoje vamos mergulhar em mais uma aventura no universo Marvel. Sim, no universo Marvel dos super-heróis. Então prepare-se para descobrir todos os segredos e detalhes de Brock Jones, o Torpedo, um personagem fascinante que merece ser conhecido e reconhecido. Quer saber? Quer saber dele? Então vamos lá, mas antes, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo igual a esse. Então vamos nessa? Vamos lá aqui no Nerdflix Marvel! Round 1. Fight! Brock Jones, um nome que ressoa com heroísmo e sacrifício no universo Marvel. De astro de futebol americano a defensor implacável da justiça. A jornada de Brock como o segundo Torpedo é uma história de coragem, legado, que usa e que tem a luta contra as forças das trevas. Então, vamos mergulhar na vida deste personagem fascinante, desde a sua origem humilde até o seu ato final de heroísmo. Primeira aparição. A história de Brock Jones começa nas páginas de Daredevil, o Demolidor 126, sim, a revista de 1975, onde ele é apresentado como um ex-jogador de futebol americano. Após a morte trágica de Michael Stivic, o criador da armadura do Torpedo, Brock assume o manto a pedido do próprio Stivic, que buscava um sucessor digno para proteger a sua invenção das mãos erradas. Poderes e habilidades. Antes de saber mais, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder conteúdos iguais a esse. Essa é a parte mais interessante deste tópico. A armadura do Torpedo não apenas concede a Brock Jones a capacidade de voar em velocidades supersônicas, mas também o dota de força sobre-humana. Sim, permitindo que ele enfrente ameaças muito maiores do que ele próprio. Além disso, a armadura dele possui um sistema avançado de projeção de energia capaz de disparar poderosos raios, sim, raios concursivos, e criar campos de forças protetores. Criadores e legado de Michael Stivic. O personagem Torpedo, ele foi criado pela mente brilhante do escritor Bill Mantlo e pelo talentoso e talento artístico de Sal Buscema. No entanto, a história da armadura remonta a Michael Stivic, um gênio da engenharia que dedicou a sua vida à criação de uma tecnologia capaz de proteger o mundo de ameaças desconhecidas. Aceitação do público da época. O Torpedo, Brock Jones, nunca foi um personagem mais popular da Marvel. Ele apareceu pela primeira vez em Daredevil, na revista do Demolidor, número 126 de 1975, como eu falei, e teve algumas histórias solos na Marvel Premiere de número 39 e 40, antes de se tornar um coadjuvante na série Raw, Space Knight. Sua recepção foi morna. Ele nunca teve uma base de fãs muito grandes, mas talvez não foi completamente esquecido. A ideia de um herói com uma armadura de propulsão era interessante para a época, mas ele não teve histórias marcantes o suficiente para se destacar entre os grandes nomes da Marvel.
Sua morte em Raw número 50 foi trágica, mas não gerou grande impacto na época. No entanto, sua armadura continua sendo usada por outros personagens, como membros do Turbo nos New Warriors. Eu vejo o seguinte, que em vez de a Marvel Studios ficar trazendo filmes e personagens que ninguém quer, ninguém pediu, por que não traz personagens da época que para alguns foi marcante, como por exemplo Ron, o Cavaleiro Espacial, o Torpedo, que também teve participações 100% especiais com os Skrulls, né? Como por exemplo, ele está trazendo esse Thunderbolts. Quem é que pediu Thunderbolts? Estão trazendo história de vilões. Quem é que está pedindo para que eles tragam histórias de vilões no cinema? Estão fazendo reboot de novo da Marvel, de novo dos X-Men, disso e aquilo. Gente, que tal dar continuidade às histórias com os personagens, trazendo os personagens centrais da época, de ouro da própria Marvel? Esse é meu ponto de vista. E vocês? Acham que o Torpedo, Brock Jones, merecia mais reconhecimento? Ou ter sido esquecido pela Marvel? Deixa aqui o seu comentário dizendo qual a relevância sua. O que você acha do Torpedo? Você acha que ele merecia? Que ele merece ser relembrado ou esquecer de vez, assim como o Ron, Cavaleiro Espacial? Parceria com o Cavaleiro Espacial. Não sei se vocês sabiam, mas o Torpedo, ele já teve assim uma parceria muito grande com o Ron, Cavaleiro Espacial, em batalhas constantes contra os Espectros. Os Espectros, para quem não sabe, é uma raça alienígena, alienígena metamorfa que busca dominar a Terra, assim como todo mundo quer dominar a Terra, né? Então aí o Torpedo se juntou junto com o Ron, que é o principal. O Ron foi criado, vou fazer um vídeo específico só sobre o Ron. Ele foi criado, o Ron, para combater os espectros. Então eles enfrentam inúmeros desafios, né? Ele e o Ron juntos, lado a lado, para proteger a humanidade da ameaça alienígena, ou melhor dizendo, da ameaça dos espectros. Essa parceria está na revista Ron, o Cavaleiro Espacial, onde aqui nós vemos aqui o Brock Jones atuando como um vigilante de Clayton, né? Ajudando o Ron em sua missão para combater os espectros. Aí nós vimos aqui o encontro inicial com os X-Men, onde eles enfrentam o híbrido, uma mistura de mutante com um espectro. Então o Ron ficou preso no limbo quando o Kitty Pryde virou o seu próprio neutralizador contra ele, enquanto ele impedia híbrido de pegá-la. Então ali ele encontrou o seu melhor amigo e companheiro de esquadrão, o Esquadrão Espacial Federal, Caras. Caras foi capaz de retornar Ron à Terra, mas quando ele visou sobre Galador, o portal se fechou completamente. Aí o Ron, ansioso sobre o destino do seu planeta natal, ficou perdido. Ron então tentou retornar ao seu planeta natal, Galador, e designou Black Jones, o Torpedo, para cuidar da cidade de Clayton em sua ausência. Agora eu irei passar para vocês em ordem cronológica
as histórias em quadrinhos em que o Torpedo teve a sua participação, né? Foi a primeira, que eu já tinha falado, foi a do Demolidor, número 126, de 1975, que foi a primeira aparição do personagem, né? Também teve a Marvel Premiere, número 39 a 40, de 1977, a história, que é a história solo do Torpedo. Ron, o Cavaleiro Espacial, de número 21, de 1981, onde o Torpedo começa a aparecer regularmente na série. Também nós temos aqui Ron, o Cavaleiro Espacial, número 22 a 23, de 1981, aonde ele enfrenta os Espectros. Também a revista Ron, número 27, de 1982, onde ele continua sua luta contra os Espectros. Nós vamos ter também a revista 50 de Ron, a última aparição e a morte do personagem. O sacrifício final. A morte heróica do Torpedo. Então, pessoal, nessa reta final, o destino de Brock Jones atinge o seu clímax trágico em Ron, Cavaleiro Espacial número 50, aonde ele sacrifica sua própria vida para salvar inocentes em um ataque dos Espectros. Brock Jones não sabia que essa era a sua batalha final contra os Espectros. Ele luta ferozmente contra eles, junto com o seu parceiro Ron. Mas o destino final dele foi ser morto pelos próprios Espectros. Como vocês estão vendo nessas imagens que está rodando, essa é a imagem final de Brock Jones. Esmagado sobre escombros de prédios, Brock Jones se torna um mártir. Seu nome gravado para sempre nos anais da história da Marvel como um verdadeiro herói. Brock Jones consegue destruir os planos e continua usando o traje como torpedo. Depois de um tempo, Brock Jones ele descobre que um senador chamado Sivat está ligado aos seres alienígenas, os Espectros. Enquanto ele investigava, Brock Jones investigava os Espectros, os terríveis atacavam a sua casa em Connecticut, disfarçado de Rocktales, com os trajes especiais. Ele então pede demissão e muda-se com a sua esposa Lorraine e o seu filho Antelmin e Daniel para Clayton, para manter o anonimato. Lá ele conhece e fez amizade com o Ron, o Cavaleiro Espacial. Era um ser alienígena determinado a exterminar os Espectros. Então, Brock Jones ajudou Ron contra eles em diversas ocasiões. O Ron ele viajou para o espaço por um tempo e Brock Jones responsável por defender o forte. Então, Brock Jones, no entanto, não conseguiu lutar contra os Espectros sozinho e foi morto junto com a maior parte da cidade de Clayton. Um legado que continua. Bom, após a morte do Torpedo, o traje dele foi então enviado para Philip Jeffrey, o primo do Brock, que herdou o uniforme. Embora guardado por muitos anos, o seu paradeiro desconhecido pelos antigos inimigos de Brock, ele foi rasgado
Sim, o traje torpedo viria a ser usado por várias pessoas no futuro. Uma dessas pessoas a usar o traje foi o jovem filho do Philip, Michael Brandt, mas infelizmente Michael não tinha muito talento ou sorte usando o traje, e então sua amiga Michiko Musashi também o usou, destacando-se em seu uso. Bom, assim como o Brock Jones, Michael também seria morto pelos espectros, duplicando assustadoramente a morte do seu tio. O título Torpedo seria aposentado para todo sempre, mas Turbo, em seu legado, e o de Michael também, continua sendo um herói. Dados pessoais. Status: nome verdadeiro Brock Jones. Identidade secreta. Situação legal: cidadão dos Estados Unidos da América, falecido. Local de nascimento: Bronx, Nova York. Estado civil: casado. Ocupação: ex-aventureiro, ex-vice-presidente da Delmar Insurance. Ex-treinador de futebol, ex-jogador profissional de futebol. Base de operações. Características: altura 1,80 m. Peso 220 libras. Cabelo loiro. Olhos azuis. Registro Nacional Americano de Pessoas de Brock Jones o Torpedo. Vamos esperar então que a Marvel venha trazer nas suas telas de cinema personagens como Brock Jones, o Torpedo, para que todos venham conhecer e admirar esse personagem fabuloso. E não fazer igual no Demolidor Renascido, que trouxe o Tigre Branco e ele não teve o que? 3 minutos de tela, não é? E personagens que você não quer ver, tem praticamente o filme inteiro, a série inteira. O que vocês acham? Tô certo ou tô errado com esse meu ponto de vista? Vocês querem o Brock Jones no cinema? Eu quero ver ele no cinema. Assim como o Ron, o Cavaleiro Espacial. Então, é isso aí, pessoal. Deixa o seu like aqui para que a plataforma veja que o vídeo é relevante. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aqui no Nerdflix Marvel. Game over.